Olá, você está assistindo o programa Fala Vereador e aqui temos um compromisso com você, que é trazer os vereadores da Câmara de Tatuí para uma conversa sobre as atividades do mandato. Essa é mais uma forma de aproximar o Legislativo tatuiano e a nossa população. E na edição de hoje nós recebemos como entrevistado o vereador Leandro de Camargo Barros, vereador Leandro Magrão. Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Hugo. E continue com a gente. Não saia daí que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador e hoje recebemos para a entrevista o vereador Leandro Magrão. Mais uma vez, vereador, seja bem-vindo. Obrigado. Como a gente tem feito nessa conversa com os demais vereadores, inicio com um rápido currículo do senhor e na sequência a gente vai falar especificamente sobre os projetos aí dos quais o senhor é autor ou coautor, enfim. O senhor exerceu o mandato já anteriormente aqui como vereador no período de maio até abril do ano passado, né? Maio de 23 a abril do ano passado, como suplente, na época pelo Partido Cidadania, e agora, no seu segundo mandato, foi eleito no ano passado, em 2024, pelo MDB, com 930 votos. Isso. Nesse primeiro ano do segundo mandato do senhor como vereador, também fiz um levantamento aqui, até o momento, né, praticamente já fechando o ano, 356 requerimentos, sejam individuais ou em conjunto, 34 projetos de lei também de autoria do senhor, dos quais 8 já se tornaram leis municipais, 4 projetos de resolução, 8 indicações, 140 moções e mais 2 projetos de decreto legislativo. E é o que eu tenho conversado muito com os demais vereadores que já participaram do programa, que muita gente que às vezes comenta, o vereador só trabalha de segunda-feira. Se fosse assim, não tinha como fazer uma produção dessa, né, vereador? Primeiramente, um abraço a todos. Agradeço ao presidente da Câmara, a você, Hugo, a todos que estão ajudando nessa produção desse projeto Fala Vereador, que é muito bom. E falando sobre a pergunta que você me fez, eu sou guarda municipal, então eu trabalho, eu não deixei de exercer minha função de guarda das 8 até as 5, então a minha carga horária é muito maior. Então eu até brinco com a Karina que a gente fica até meia-noite, 1h, respondendo às vezes as perguntas, os questionamentos, os pedidos que nos chegam pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso zap do gabinete. Então é bem corrido. E final de semana também que a gente não para. Não para, o vereador está ali 24 horas, né? 24 horas. E como é que tem sido a recepção do senhor pela cidade nesse primeiro ano, ainda que o senhor já tenha uma experiência anterior, mas é um novo mandato, né? Como que tem sido o acolhimento da população? Tem sido muito bom, Hugo. Tem sido muito bom porque eu não mudei o meu jeito de ser. Então eu me elegi, eu sumi. Não, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Tomo meu café com pastel de queijo no Mercadão. A gente tem o nosso gabinete imóvel que a gente vai atender a população nos bairros e na Praça da Matriz. Continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. Então o carinho da população é muito grande e o respeito é enorme. E a gente vai passar propriamente dito a falar dos projetos, né, de autoria do senhor, seja autoria individual ou em conjunto. E aqui a gente separou alguns grandes temas, né, porque o senhor tem bastante projeto, tanto já desse mandato no primeiro ano, quanto do mandato anterior. E aí ficou até difícil da gente chegar ali num consenso e separar, porque o tempo ainda seja um pouco maior aqui, mas também passa rápido, né? A gente vai falar de um primeiro tema, um grande tema aí, falar sobre asfalto deteriorado, buraco nas ruas, projetos que têm muita relação, inclusive, com a atuação da Sabesp aqui no município. E vamos falar de 3 projetos em um, que é o projeto 216, do senhor em conjunto com o vereador Ricardo, sobre nivelamento de tampas e bueiros, projeto 226 desse ano, que é um projeto de autoria individual do senhor sobre instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação, e um terceiro projeto também relacionado a esse tema, que é o 227, do senhor em conjunto com o vereador Ricardo e com o vereador Eduardinho, sobre a questão da recomposição de vias e passeios públicos conforme as concessionárias aí fazem buraco, enfim, para fazer algum tipo de manutenção. Como é que nasceram esses projetos? Como é que chegam essas demandas para o senhor? Então, Hugo, é assim, todos os vereadores recebem reclamações a respeito de asfalto. E daí nós fomos a campo, fomos buscar informações e nós começamos a constatar que a maioria dos asfaltos que estão deteriorados não é a responsabilidade da prefeitura.
é a empresa concessionária, no caso a Sabesp, que depois de pronto vai lá, faz um buraco e a terceirizada deles deixa um remendo de má qualidade. Então a gente começou a detectar que a maioria das reclamações eram por causa disso. Daí que nasceu o projeto 227, que nós aprimoramos um outro projeto que já tinha, em questão de multas, que era a multa tinha um valor X e nós colocamos como uma unidade fiscal do Estado a multa e levando por esse lado, porque o asfalto é um patrimônio público. A prefeitura faz para benefício da população e vem uma terceirizada e destrói e não reconstrói do jeito que é para ser feito, né? Não recupera do jeito que é para ser feito. Então, foi assim que nasceu esse projeto que eu, o Ricardinho e o Eduardinho a gente fez junto. E a questão do nivelamento de bueiros e o próprio equipamento para eliminar ar é a mesma coisa, porque está diretamente ligado à Sabesp ali, né? Exatamente, tanto que acontece o recapeamento da rua e daí muitas vezes aquele bueiro fica ou para cima ou para baixo é pior, né? Porque nesse tempo de chuva enche de água, a pessoa acha que é uma poça e no fim é um buraco de 5, 6, 7 centímetros, como a gente já chegou a constatar. Mas em conversa já com a empresa Sabesp, nós levamos o projeto, ainda não foi aprovado esse projeto, mas eles já estão refazendo todas as tampas de bueiro, nivelando no nível do asfalto novo que vai estar sendo feito. E a mesma coisa a questão do ar, que também tem muita reclamação, né? A mesma coisa. Inclusive esse projeto do ar, eu fiz sozinho e agora, recentemente, o vereador Eduardinho também apresentou um projeto idêntico. Eu o chamei, falei que já tinha apresentado, que já estava nas comissões e o convidei para ser coautor do projeto. Então é eu e o Eduardinho que somos autores desse projeto, que é para, se você acha que está passando ar você está pagando água e ar, como tem muitas reclamações, você pode solicitar, assim que for aprovado o projeto, solicita a Sabesp uma visita técnica, eles vão lá, verificam se houver vazamento de ar junto com a água, a Sabesp, a empreiteira, é obrigada a colocar gratuitamente. Bom, nós estamos conversando hoje com o vereador Leandro Magrão, estamos falando aqui sobre projetos de autoria do vereador, falamos aqui primeiramente sobre projetos relacionados muito aí à atuação da Sabesp. Para você acompanhar com mais detalhe, pode acessar o nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br. Falamos aqui sobre os projetos 216 de 2025, projeto 226 de 2025 e também o 227 de 2025. Vamos passar para um outro tema também, vereador, que o senhor apresentou aí, projetos relacionados. Vamos embora. Que basicamente estradas rurais e descarte irregular de lixo. São mais dois projetos. O projeto 180 desse ano, 2025, que institui um programa municipal chamado Cidade Limpa, Cidadão Consciente, para incentivar denúncias, né, de infrações ambientais e relacionado inclusive a posturas municipais. E um segundo projeto também relacionado a esse tema, que é o número 200 de 2025, que dispõe sobre o programa de cooperação para a conservação e manutenção de estradas, especificamente estradas rurais, né, vereador? Sim, exatamente. Pensando nessa questão de cuidar do asfalto, houve também essa demanda de cuidar das estradas rurais, porque as nossas estradas rurais são enormes, são muitas, e há uma grande demanda. Então, nós fizemos um projeto de cooperação. Então, aquela estrada que passa um caminhão da cerâmica ou um caminhão de cana, que essas empresas, nós vamos entrar em contato com as empresas para que eles possam ajudar o município a manter. Parceiros, né? Parceiros do município, porque eles utilizam. E tem empresas que sem o projeto já faz isso. Então é para a gente saber quem faz, para a gente reconhecer essas pessoas, essas empresas, para que eles possam ajudar a melhorar o tráfego, no tempo de poeira, de seco, ajudar a molhar a estrada, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram ali em torno também, né? E a questão do descarte irregular de lixo, que é um outro projeto, o senhor tem percorrido bastante aí a área rural e trazido, né, nas sessões diversos pontos aí com esse problema e moradores reclamando, né, Sim, da situação. Sabe, Hugo, uma coisa que a gente sempre conversa nos grupos que nós participamos, nos grupos rurais, a questão não é tanto o descarte errado no lugar errado, é a conscientização.
Porque tem caçambas, tem ecospontos e as pessoas descartam de forma irregular. Nós já fomos em um ponto aí que a pessoa que tinha pedaço de cama jogado no lugar onde não é. E assim, se ele pegasse e andasse, vamos jogar alto aí, 2 quilômetros, tem um ecoponto. Então a pessoa joga no meio do mato, causando um crime ambiental, porque isso é um crime ambiental, e vamos dizer assim, se livra do problema, mas causa um problema para outro. E acaba sendo aquele perfil que a gente fala muito no interior do famoso espírito de porco, né? Exatamente, com certeza. E esse projeto é para isso, para que a pessoa, que você cidadão, que você possa, quando você vê alguém jogando, descartando algo irregular, que você possa filmar, tirar foto da placa, manda para a gente, manda para os órgãos competentes, que você vai ter, se o projeto, assim que o projeto for aprovado, você que denunciou vai ter 20% de desconto no IPTU do ano seguinte. Então é uma boa para todo mundo. É um projeto que, além da conscientização, é justamente de incentivo a essa participação popular. Sim. Né? Bom, nós estamos conversando com o vereador Leandro Magrão, né, nosso entrevistado hoje. Falamos aqui agora sobre estradas rurais, sobre descarte irregular de lixo e, da mesma forma, você consegue acompanhar pelo nosso site todo o detalhamento desses projetos, que são os projetos 180 de 2025, de autoria do vereador Leandro Magrão, e o projeto número 200, também de 2025, igualmente de autoria do vereador Leandro Magrão. Vereador, como a gente estava falando, o senhor tem ali uma atuação na área de segurança pública, mas também tem projetos em outras áreas. Sim. E um tema que o senhor abordou bastante no decorrer desse ano, justamente a questão da educação e do autismo, que é o tema que a gente vai estar falando a partir de agora. São mais 3 projetos, no mínimo, aí, que o senhor participou, seja individual ou em conjunto. 2 deles já são leis municipais. O primeiro deles é a Lei número 6.121, de 11 de setembro desse ano. Depois, a Lei 5.873, de 18 de dezembro do ano de 2023. O primeiro sobre garantia alimentar, né? As crianças ali com TEA, com TDAH, com seletividade alimentar. Isso. O outro sobre a prioridade de matrículas de irmãos numa mesma unidade escolar. E um terceiro projeto também de autoria do vereador Magrão, 74 de 2025, esse está tramitando ainda aqui na Câmara, que é sobre a questão do Parque da Inclusão TEA aqui no município. Então, são 3 iniciativas importantes, 2 que já são leis, né, vereador? Isso. Inclusive, Hugo, esse é o primeiro projeto dos irmãos que estudam, o direito dos irmãos estudarem na mesma escola, foi em 2023. Foi o primeiro projeto que eu consegui, em 11 meses, aprovar esse projeto. Então, foi uma demanda de algumas pessoas que eu conhecia também, que o filho estudava de manhã e o outro estudava numa outra escola à tarde. Então, e eles tinham a opção de estudar os dois na mesma escola. Então, foi criado esse projeto para facilitar a vida dos pais, né? E o convívio dos irmãos, porque irmãos estudando junto, um protege o outro, né? Exatamente. Um protege o outro e facilita muito a vida dos pais, economia, a questão de transporte, de levar, né? A logística para levar o seu dia a dia melhora muito. E, graças a Deus, foi aprovado em 2023. Esse segundo projeto, que é sobre o autismo, sobre a garantia alimentar às crianças, também é um projeto importante que chegou até a demanda também, até o senhor, né? Exatamente. Inclusive, quero agradecer ao meu amigo Cabeto, a esposa Renata e o filho Davi, que inspiraram esse projeto. O Davi é uma criança que está dentro do espectro autista, e ele tem seletividade alimentar. Então, ele come algum tipo de alimento que não tem na rede. E não era possível levar, porque tinha as restrições mesmo, né? A gente entende todas as restrições legais, e por isso nós fizemos um projeto para que ele pudesse levar o seu alimento. Então, mas tem todo um procedimento, tem todo um estudo. Tem que ter laudo, não é assim, não, quero levar salgadinho. Não, não é assim. Então, tem todo um procedimento. Os critérios, exatamente. Ali, né? E a questão do Parque de Inclusão TEA, né, transtorno de espectro autista aqui no município, como é que nasceu essa iniciativa? Foi por isso mesmo, Hugo, sabe? Eu convivo, né, com o Arthur, que é o filho da Karina, tem 8 anos, ele é autista de grau 1, né, bem leve. Mas assim, a convivência faz com que você se importe, veja as coisas de outra forma. Então, nós pensamos em criar um Parque TEA. Nós já temos o CIMEA, né, que é um centro para criança, de educação para autista. E por que não ter um parque?
com brinquedos sensoriais, que facilite, que melhore a coordenação motora da criança, com banheiros adaptados, brinquedos adaptados, com vários, vamos dizer assim, estímulos sensoriais para que a criança possa se desenvolver. E é muito também a questão da empatia, né? Você se colocar no lugar desse público com autismo, né? Ou que tem algum tipo de deficiência, né? Que não seja o autismo, mas algum outro tipo, e está proporcionando uma forma deles participarem também nesses locais da mesma forma como quem não tem, né? Exatamente. Nenhum problema. Porque assim, né, Hugo? É difícil falar quando a pessoa não vive, né? Quando não tem isso dentro da casa. Mas uma criança com autismo, ela se relaciona pouco. Mas ela precisa de estímulos para poder se relacionar. Então, a criação desse parque, eu tenho certeza que nós já temos um parceiro que vai nos ajudar nessa empreitada, e assim que aprovado, nós vamos correr atrás. E outra coisa que eu quero frisar bem, os projetos que eu faço são, se você analisar com outros, né, entre outros, não é muito projeto, mas são projetos que vão mudar significativamente a vida das pessoas. E são projetos que já estão sendo feitos, já estão em prática. Demandas que chegam até o senhor. E eu faço acontecer. Bom, nós estamos conversando hoje com o vereador Leandro Magrão, aqui no programa Fala Vereador, falando agora sobre educação, sobre autismo, com mais 3 projetos aí de autoria dele. 2 já são leis municipais, a Lei 6.121 deste ano, 2025, a Lei 5.873 de 2023, e o projeto que está tramitando ainda aqui na Câmara, que é o 74 de 2025, que da mesma forma você consegue acompanhar pelo nosso site todo o detalhamento, né, desses projetos, dessas leis municipais, como é que foi a tramitação, enfim, consegue ver com mais detalhes. Vereador, e agora sim um tema aí que o senhor está no dia a dia, né? O senhor até comentou no início que é um guarda civil municipal aqui do município, que é a segurança pública, né? A gente tem aí pelo menos mais 2 projetos de autoria do senhor, um ainda está aguardando a questão da apreciação do veto aqui, né? Já foi aprovado, foi vetado, mas está aguardando a apreciação do veto, então tem a possibilidade de ser derrubado o veto, né? E o outro já é uma lei municipal, que é a Lei 6.110 de 2023, sobre a criação do programa Conexão Solidária. E esse que está aguardando a apreciação do veto é o projeto 96 de 2023, que institui o programa Câmara Cidadã. Câmara Cidadã, inclusive, é uma bandeira que o senhor fala bastante sobre a muralha digital. Está relacionado a isso, né, vereador? Sim, inclusive, quando eu entrei aqui em 2023, eu criei esses 2 projetos porque nós já estávamos em parceria com o deputado estadual Danilo Balas, que enviou emendas para a cidade para que fosse criado a nossa muralha digital. A cidade de Tatuí é uma das, se eu não estiver enganado, está entre as 10 cidades do estado de São Paulo que tem esse sistema de muralha digital. Então, todo mundo que entra ou sai da cidade não passa despercebido, é monitorado pelas nossas câmeras. E nós temos 47 câmeras de monitoramento. Com pontos estratégicos. Pontos estratégicos, algumas visíveis, que precisam da ostensividade, e tem algumas que são escondidas, que não... Já faz parte até do próprio questão de segurança. Exatamente, mesmo. São escondidas em pontos estratégicos para a gente poder captar essas pessoas que cometem algum crime na cidade. E é legal que esses projetos, o Câmara Cidadã como Conexão Solidária, são 2 projetos que ajudam a muralha digital, vieram para ajudar, para encorpar a muralha digital. Lembrando que a nossa cidade Tatuí foi eleita, né? Foi escolhida segundo critérios, não sou eu quem está falando, né? Não é ninguém, é um órgão que fez o estudo e classificou a cidade como a 3ª cidade mais segura. Depois da muralha digital, nós tivemos 85% a menos de roubos de veículos na cidade. Então, é uma coisa que deu certo, veio para ficar e nós vamos melhorar. E tem várias situações que o senhor tem comentado também ao longo desse ano de carros encontrados, pessoas encontradas, né, por meio da muralha digital. Sim, pessoas que estavam perdidas e foram encontradas pela muralha digital, pessoas que eram foragidos da polícia e foram encontradas na Festa do Doce, na Feira do Doce. A muralha digital com o reconhecimento facial, que era uma inovação naquela época. 6 pessoas foram apreendidas, estavam foragidas da justiça, acharam que ia aprontar na Feira do Doce e no fim
Graças à muralha. Foram ver a Feira do Doce atrás das grades. Isso o senhor sempre tem enfatizado bastante em tribuna, inclusive aqui nas sessões da Câmara. Olha, vereador, falando agora de segurança pública, então a gente falou do programa Câmara Cidadã, que basicamente ele prevê ali uma cooperação entre a comunidade e o Poder Executivo. Isso, né? esse projeto, Hugo, é assim, é uma adesão voluntária. Sim. Então, não é que a empresa vai ceder a imagem, obrigado, né? Não é, e essa empresa não vai ceder a imagem e vai fazer parte da muralha. Não, sim. não. A imagem é concedida para o sistema para, no caso de um eventual roubo, furto ou um crime pior. Então, a gente pode criar, tendo essas imagens, a gente criar uma linha do tempo e ir seguindo para onde a pessoa veio, para onde a pessoa foi. Acaba sendo, de certa forma, um complemento à muralha. Porque Exatamente. ainda que ele não seja integrado à muralha, ele vai acabar Ajudar. mostrando pontos que a muralha eventualmente não está cobrindo. Exatamente. Né? Então, E todo mundo, acaba né? sendo um complemento. Hoje, todo mundo na casa ou empresa tem uma câmera voltada para a rua. É isso. É uma adesão voluntária para que a gente possa melhorar ainda mais o sistema. E o Conexão Solidária é a mesma coisa, que fala muito do cuidado entre os vizinhos ali, né? Isso, é como se fosse mais comunitário. É como também. se fosse uma associação de bairro virtual. Então, vamos dizer assim, as câmeras são ligadas num grupo de pessoas e as pessoas, vamos dizer assim, eu e você, a gente mora no mesmo bairro e você vai viajar e você fala assim, Magrão, eu estou indo viajar. Então, eu sei que naquele período não tem ninguém na sua casa. E se houver alguma movimentação, eu entro em contato com você, entro em contato com a Guarda Municipal e eles vêm verificar. Então, essa conexão solidária fazer com que a comunidade participe da segurança. Não somente esperar do poder público, mas ajudar o poder público a melhorar. Dentro do que tiver ao alcance Exatamente. de cada um. Bom, a gente está conversando hoje com o vereador Leandro Magrão, falando agora sobre mais um grande tema aí que ele tem abordado no decorrer do mandato dele, né, no mandato anterior e no atual, que é sobre segurança pública. Falamos aqui sobre o projeto 96 de 2023, já foi aprovado, acabou sendo vetado pelo Executivo e aguarda a apreciação do veto aqui na Câmara, e a Lei 6.110 de 2023. Então, são os projetos aí que criam o programa Câmara Cidadã e o projeto, que já é lei municipal nesse caso, que cria o programa Conexão Solidária, ambos aqui em Tatuí. Nós falamos com o vereador Magrão hoje sobre basicamente 4 grandes temas, né? Sobre asfalto deteriorado, buracos em vias públicas, basicamente aí ligados à atuação da Sabesp, sobre estradas rurais, descarte irregular de lixo, e aí focando muito a questão de conscientização da população, né, vereador? Sobre educação e autismo, também são temas que o senhor tem abordado bastante, e agora sobre segurança pública. A gente conversa sempre com vocês aqui, principalmente nos bastidores, que o tempo de tribuna às vezes passa rápido, 1 minuto e meio, 2 minutos, só que o senhor percebeu que aqui passou rápido também, quem está partindo para o encerramento da entrevista. Mas, primeiro, não poderia deixar mais uma vez de agradecer o senhor. Eu que agradeço. Conseguiu conciliar essa agenda para estar aqui com a gente hoje, né? E deixar esse espaço para o senhor fazer uma mensagem para a população que acompanha o seu trabalho, até porque a gente sempre tem comentado isso, que se não todas as decisões importantes da cidade, mas a maioria das decisões importantes da cidade passam pela Câmara, né? E a população depende daí muito do trabalho de vocês. Então, mais uma vez, agradecer a presença e já deixar um convite para uma próxima entrevista, porque ainda tem bastante projeto para a gente conversar. Fica à vontade, vereador. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui servindo aqueles que me confiaram em mim. Quero agradecer a toda a população que me abraça, me acolhe e que traz as demandas de uma forma bem amigável. Alguns cobram, mas assim, é natural a cobrança, porque quando você precisa, você cobra mesmo. Quero agradecer a você, Hugo, ao Renan, que é o presidente da Câmara, a todos os meus amigos aqui colegas de trabalho aqui da Câmara, ao Leandro, ao Bernardo, o pessoal que trabalha aí, que sempre dá esse suporte, ao seu Luiz, meu assessor, que minhas pernas, meus braços enquanto eu estou trabalhando, então me ajuda muito. E quero convidar você para que você possa fazer parte do nosso mandato. Nós temos o nosso gabinete móvel, que a gente vai nos bairros visitar a população. Então, se você quiser que eu vá no seu bairro, eu não fico só aqui. Se você me chamando, eu vou no final de semana no seu bairro visitar você, levo toda a estrutura do gabinete. É só você entrar em contato conosco, 9987-15015. Ou pelas redes sociais. É só chamar lá que a gente
vai visitar você no seu bairro. Mais uma vez, obrigado, vereador Obrigado, Leandro Magrão. seu... Em nome da Câmara, agradeço também a você que acompanhou mais essa edição do programa Fala Vereador. Hoje recebemos como entrevistado o vereador Leandro Magrão. Convido novamente para que acesse o nosso site, câmaratatuí.sp.gov.br, inclusive vai estar aparecendo aí na sua tela. Acesse também a nossa página no Facebook, @CâmaraTatuí, e o nosso canal no YouTube, que da mesma forma é o @CâmaraTatuí. Inclusive no nosso canal no YouTube você consegue acompanhar todo o acervo de vídeos produzidos aqui na Câmara, sejam sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, sessões solenes, enfim, o próprio programa Fala Vereador, que a gente começou esse ano, né? Todo o acervo de vídeos da Câmara está no nosso canal no YouTube. E esse momento, aquele momento de encerramento que sobe as letrinhas. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.